Olá pessoal, tudo bem? A gente vai falar hoje sobre 5 formas que você pode fazer para aumentar a sua força mental. Mas antes, a gente precisa compreender que a força mental, ela vai envolver muito mais do que força de vontade, pois ela exige muito trabalho e empenho, pois é sobre a sua criação de hábitos saudáveis e escolher dedicar o seu tempo e energia para o seu autoaperfeiçoamento. Embora seja muito mais fácil se sentir mentalmente forte quando a vida parece simples. Muitas vezes, a verdadeira força mental tornará-se mais evidente no meio de uma tragédia. Por isso que escolher se desenvolver as habilidades que aumentem a sua força mental é a melhor maneira de se preparar para os obstáculos que são inevitáveis da vida. Existem muitos exercícios que podem ajudá-lo a desenvolver essa força mental. E aqui a gente vai falar sobre 5 que podem ajudar você a começar. Por isso que é importante que você compreenda que a sua força mental, ela vai te dar mais clareza e mais condições. Então, a gente vai começar pela primeira forma que você vai trabalhar isso. A primeira é avaliar as suas crenças, pois todos nós desenvolvemos crenças fundamentais sobre nós mesmos, as nossas vidas e ao mundo em geral. São crenças basilares desenvolvidas ao longo do tempo e altamente dependente de nossas experiências passadas. Quer que você esteja ciente delas ou não, elas vão influenciar os seus pensamentos e o seu comportamento e emoções. Por isso que é importante vocês entenderem que as suas crenças vão determinar boa parte da sua vida. O que a gente precisa compreender é que por muitas vezes as nossas crenças principais são imprecisas e improdutivas. Só para a gente ter uma noção, para a gente compreender de uma forma mais simples. Por exemplo, se você acreditar que você nunca vai ter sucesso na sua vida, esta crença poderá fazer com que você fique menos apto a candidatar-se a novos postos de trabalho e poderá fazer com que você se dê mal nas entrevistas de trabalho. Pois se isso é alimentado, isso se torna uma fraqueza. Pois tudo está baseado basicamente em nosso equilíbrio. Tudo isso está como se fosse uma profecia autorrealizável. Pois se você modificar suas principais crenças, vai exigir de você uma intenção e trabalho duro para poder mudar o curso da sua vida. Sendo que a crença, temos 2 tipos. As crenças limitantes, que nos limitam, e as crenças fortificadoras, que nos levam para frente. A segunda parte que a gente vai falar é que você gaste a sua energia mental de forma sábia. Aplicar e desperdiçar o poder do cérebro com coisas sobre as quais não tem controle vai drenar por completo a sua energia mental.
Ou seja, quanto mais você pensa sobre os problemas negativos que não podem resolver, menos energia você terá disponível na criatividade para os problemas que estão sendo enfrentados, pois estão sob o seu controle. Mas a gente tem que falar sobre um exemplo. Sentar-se e preocupar-se sobre a previsão do tempo não é útil. Se tem uma tempestade a caminhar na sua direção, se preocupar com ela não vai prevenir a sua chegada. No entanto, você pode optar por preparar-se para ela. Concentre-se apenas no que está sobre o seu controle. Por que não é útil pensar pela previsão do tempo? Se você vai gastar achando que isso vai mudar, mas se chover vai acontecer isso, aquilo. Você tem que pensar o que você pode fazer. Então, guarde a sua energia mental para tarefas produtivas, tais como resolver problemas ou definir objetivos. Quando os seus pensamentos não são produtivos, faça um esforço consciente e mude a sua energia mental para assuntos mais úteis. Pois, quanto mais você praticar a expansão sábia da sua energia mental, mais rapidamente se tornará num hábito positivo. E terceiro, substitua os seus pensamentos negativos por pensamentos positivos. Pois isso vai facilitar, como já dissemos na outra, focar pensamento, uma energia mental positiva. Mas embora a maioria da gente não gaste tempo a pensar sobre os nossos pensamentos, mas tem se provado que o aumento da consciência dos pensamentos te torna a ter um domínio dos nossos hábitos de pensamentos, pois sendo útil na construção de resiliência. Pensamentos negativos exagerados, tais como nunca consigo fazer, nunca vou conseguir fazer, tudo que eu faço é impossível, nunca consigo fazer alguma coisa bem, te impedem literalmente de alcançar o seu potencial em pleno. O que fazer? Pegue nos seus pensamentos negativos antes que eles assumam o controle e influenciem o seu pensamento e o seu comportamento. Identifique e substitua os pensamentos excessivamente negativos por pensamentos mais produtivos. Os pensamentos produtivos não são
obrigatoriamente positivos, mas devem ser realistas. Um pensamento mais equilibrado pode ser, exemplo, sei que tem alguns pontos fracos, mas também tenho força de vontade. Mudar a forma como você pensa, um autocontrole e uma monitorização constante. Mas esse processo pode ser fundamental para ajudá-la a tornar-se melhor de si. Ter o monitoramento dos seus pensamentos, ter o monitoramento, mudar a forma. Como falei, não é somente ter pensamentos positivos, o mundo cor-de-rosa, e sim ser realista. Sabe que pode ter limitações, mas não pensar e focar no negativo, no problema em si, e sim numa solução. O 4 prático que vocês podem fazer é pratique a tolerância ao desconforto. Ser mentalmente forte não significa que você não pode experienciar emoções. Na verdade, a força mental requer que você se torne consciente das suas emoções, para que possa fazer as melhores escolhas sobre as suas respostas e ações. A força mental é sobre a aceitação dos seus sentimentos, sem ser controlado por eles. Pois a força mental também envolve uma compreensão de que quando faz sentido comportar-se de tal forma contrária às suas emoções, bom, por exemplo, se experiencia situação de ansiedade. Na experiência de uma situação em que você está com ansiedade, com alguma regularidade, você está se experienciando sempre a situação da ansiedade. Isso vai fazer com que você tenha uma dificuldade, te impede de tentar novas coisas ou aceitar novas oportunidades. Você deve sair da sua zona de conforto se você pretende continuar a desafiar-se. Tolerar as emoções desconfortáveis requer prática, mas torna-se mais fácil assim que a sua confiança aumenta. Pratique comportando-se como a pessoa que você gostaria de ser. Bom, exemplo, em vez de dizer gostava de ser mais extrovertido, você poderá escolher comportar-se de uma maneira mais extrovertida. Quer se sinta, pois tudo que envolve sentimento vai fazer com que se torne mais fácil uma realidade. Para obter grandes ganhos, é quase sempre necessário sentir desconforto e tolerá-lo, pois isso ajudará a tornar a sua visão uma realidade, um passo de cada vez, se tornando a sua realidade. E o quinto e último,
Reflita diariamente sobre o teu progresso. O mundo agitado em que vivemos não ajuda e nem contribui para uma reflexão silenciosa diária. Não há tempo. No entanto, se você pretende, você deve tornar isso para aumentar a sua força mental. Você precisa de criar tempo para refletir sobre o seu progresso. No final de cada dia, pergunte-se o que você aprendeu sobre os seus pensamentos, emoções e comportamentos. Pergunte. Pense no que espera melhorar ou realizar amanhã, sem se condenar, sem se culpar. O desenvolvimento da força mental é um trabalho em que é necessário ser constante e sempre. Se você quer uma força mental, há sempre espaço para melhorias e tem alturas que parece mais difícil. E refletir sobre o seu progresso pode reforçar a sua capacidade de atingir a sua definição de sucesso ao viver de acordo com a sua nova realidade, com os seus valores. Então, hoje esse vídeo sobre força mental vai ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha te trazido algum esclarecimento e que te auxilie nesses exercícios que você pode fazer para aumentar a sua força mental e a sua capacidade de correalização e transformação na sua vida. E até o próximo vídeo.